Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje para mais uma tag. Vocês sabem que eu adoro tag. Eu acho que é uma forma muito divertida de falar de livros aqui no Poderoso. E é uma forma de trazer livros que talvez eu ainda não tenha comentado com vocês. Essa tag eu vi no canal do Rodrigo Vilela. Se vocês não conhecem o canal dele, super recomendo, tá? Um canal grande até, acho que já tem uns 60 mil seguidores. Mas ele viu, a original acho que é da Beatriz Paludetto, já tem uns 4 anos essa tag, então assim, a gente tá um pouquinho atrasado. Eu sou realmente uma grande atrasada das internets, então pra mim tá tudo bem. E como é uma tag sobre livro, né, gente? Então não tem data, tá tudo bem. São 20 perguntinhas sobre se você tem um livro. Então, os prompts aqui, né, as regrinhas, as perguntas clássicas, e você diz se você tem um livro dentro dessa pergunta ou não. Simples assim. E aí eu tentei focar em livros que eu ainda não tinha comentado aqui em vídeo ainda. Eu acho que eu consegui. Vamos ver. Vamos lá. Pergunta número 1. Você tem um livro infantil? Eu tenho. E aí eu tenho vários livros infantis, na verdade. Mas eu tenho um que eu vou mostrar pra vocês, que é um que eu quero ler em breve, que é A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. Eu vi esse livro aqui, várias pessoas no Scooby falam que, assim, livro favorito da vida, o livro que me fez amar ler. Eu acho que essa é uma das grandes belezas, né, da literatura infantil, que quando ela te pega, normalmente marca muito. E muita gente fala desse livro. E eu não li quando eu era criança. E aí eu consegui esse livro em troca. Olha que bonitinho, tem um nome, uma letra meio de criança mesmo escrita aqui dentro. Eu consegui no sebo, aqui dentro o nome com coisinha de patinho, do patinho aqui. Muito bonitinha. E eu vou ler porque eu fiquei muito curiosa de saber por que esse livro impactou tanto as pessoas. Ele faz parte de um projetinho que tá vindo aí, vai ser um vídeo que eu acho que já sai agora em fevereiro. Então me aguardem que em breve eu falo sobre esse livro com vocês. Se vocês já leram, me contem aqui embaixo. Meu gato já causando. Eu começo a gravar, ele começa a causar. É impressionante. Pergunta 2. Você tem um livro que você não entendeu? E aí eu fiquei pensando muito, eu fiquei caminhando nas minhas estantes, e assim, a resposta óbvia é não, porque se eu não entendi, provavelmente eu não gostei, e se eu não gostei eu já mandei embora, porque eu não fico duelando com essas coisas não. Eu até cheguei a pensar em livros didáticos, porque eu tenho alguns livros da época da faculdade, livros de política, essas coisas todas, mas aí eu não sei se é uma questão mais de entender, uma questão de interpretação, uma questão de identificação e tudo mais. Então, eu vou dizer para essa aqui vai ser a única resposta, eu acho, que eu vou dizer não. 3. Você tem um livro baseado em outra história fictícia? Eu tenho. E esse aqui eu fiquei muito chocada quando eu descobri esse livro, que é 1985, do Anthony Burgess. O Burgess é mais conhecido pelo Laranja Mecânica. Eu tenho essa edição aqui da Aleph, essa edição especial de 50 anos, é belíssima essa edição, foi nessa que eu li ele pela primeira vez, achei linda, ainda é uma das edições mais bonitas que eu tenho. E esse livro aqui, ele basicamente, a primeira parte do livro, ele critica o 1984 do Orwell, e aí ele cria a sua própria versão, né? Como é que vai ser então 1985. E eu nunca tinha ouvido falar desse livro e eu não sabia da existência dele até a Laís do Cebolar me mandar e eu ir pesquisar, né? O que é isso aqui? O que o Burgess está falando? Esse livro aqui saiu, deixa eu contar para vocês, em 1980. Eu nunca vi a edição nova dele, então essa aqui deve ter sido ou a única edição ou a última edição dele. E aí eu tô muito curiosa para ler isso aqui, porque, né? Se bater com Orwell assim, coragem. Número 4. Você tem uma série que não finalizou? Assim, eu acho que essa é uma pergunta meio grosseira, né, pra fazer para leitores, porque que é óbvio, né? Eu tenho muitas séries que eu não finalizei. Inclusive tem séries que eu estou ativamente evitando de finalizar. Uma delas é Wolf Hall, da Hilary Mantel. Então esse aqui é o livro 1, que é o Wolf Hall mesmo, que é a trilogia do Thomas Cromwell, né? Então aqui a gente vai ter um pouco do passado do Thomas Cromwell, ela romantiza um pouco da juventude dele, ele cresceu com um pai violento, ele teve que sair de casa muito cedo, ele viajou toda a Europa, tudo que ele aprende na Europa, depois ele volta para a Inglaterra, e aí ele vira o braço direito do rei, do Henrique VIII. Aqui, então, a gente vai acompanhar todo esse caminho, até ele virar, de fato, o braço direito do rei, e aí ele vira uma das cabeças políticas, né, mais importantes da Europa na época, a ponto de
ser uma das cabeças que montam toda, vamos dizer assim, a composição jurídica e política e filosófica, talvez também, para o rompimento da Inglaterra com a Igreja Católica, né, que dá aí início oficial à Igreja Anglicana. E um rompimento muito histórico, né? Então eu acho que o Thomas Cromwell é um personagem muito importante para quem estuda história, principalmente história da Europa, e também para quem estuda religião. Então a Hilary Mantel, nessa trilogia, ela vai ficcionalizar a vida dele. Ela baseia muita coisa na realidade, né? Ela mesma diz que acho que ela demorou 10 anos para fazer cada livro, né? Só de pesquisa, só correndo atrás de dados e informações e tudo mais, mas tem romancialização também. Então esse aqui é o primeiro, é o Wolf Hall. O segundo é o Tragam os Corpos, que eu também já li. Esse aqui é o Henrique VIII se divorcia, então, da Catarina de Aragão, né? Depois que ele rompe com a Igreja Católica. E aí ele casa com a Ana Bolena, que é uma rainha por si só já muito controversa, né? Ela chega ao poder no meio dessa controvérsia toda. E ela, como figura, ela também já era muito, tinha lá suas controvérsias. E aqui a gente vai ter os embates dela com o Cromwell, né? E a Bolena sempre foi uma personagem, eu sempre achei pelo menos uma personagem muito impressionante, assim. Qualquer lugar que eu vejo ela meio que toma conta da história, assim. Ela bate de frente com o Cromwell muito mais do que o rei, por exemplo, aqui. E a gente sabe como termina, né? Ela perde, inclusive perde a própria cabeça. Enfim, esse é o segundo. E aí o terceiro é o Espelho e a Luz, que é a derrocada, né? O fim de Cromwell. Esse aqui é um catatauzinho. Esse aqui eu não li ainda. Eu tô há um ano evitando ele. Eu olho pra ele, ele olha pra mim. E a gente fica aí se encarando, mas eu não olho. Então, esse aqui é o último que falta da trilogia. Literalmente é só eu pegar e ler, mas... Eu fiz... Quantos vídeos eu fiz nesse canal falando que eu amo um calhamaço, porque... porque calhamaço, blá, 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 blá. Pois é, eu falo, né? Mas ler mesmo, aqui. Tô evitando, né? Mas enfim, esse é o terceiro. Tá lá. Coloquei de novo na lista pra esse ano, inclusive, né? Porque eu sou afrontosa. Eu gosto de me punir. Mas enfim. 5. Você tem um livro esgotado? Eu tenho vários, né? Por isso que eu gosto muito, inclusive, de comprar em sebo. A gente já falou aqui várias vezes de sebo. Eu e o Caio, a gente tem book haul de sebos, inclusive. Vou deixar um aí pra vocês, se vocês quiserem ver. Mas um exemplo disso, dessas minhas compras de sebo, tem sido a minha busca pelo trabalho, pelo corpo de obra, né, do Steinbeck, que no Brasil demorou aí pelo menos uns 40 anos para começar a ser reeditado. Recentemente a gente teve uma reedição de As Vinhas da Ira e no ano passado a gente teve A Leste do Éden. O que eu não sei é se a Record também vai reeditar os outros livros dele, né, os livros, vamos dizer assim, menos famosos, né, os menores, vamos dizer assim. Mais um exemplo então que eu peguei no sebo é o Vale Sem Fim. Esse aqui, inclusive, foi eu peguei do sebo, não, o Caio pegou no sebo pra mim e me mandou, mas eu tenho completado toda a minha coleção em Steinbeck em sebos, porque não tem mais, então é isso. Pergunta 6. Você tem um livro em edição de bolso? Tenho vários. Teve uma época, inclusive, época chamada Estudante Quebrada, que eu só comprava livros de bolso, porque eram mais baratos, né? E também mais fáceis de carregar na mochila cheia de coisa, né? Mas a editora que eu gosto mais, assim, uma das editoras que eu mais gosto da edição de bolso deles é da Companhia, que eles fazem essa ediçãozinha, assim, a Companhia de bolso. Eu gosto muito da ediçãozinha de bolso da Companhia, de verdade, isso aqui é um exemplo. Todos eles vão ter essa carinha assim, são bem simplesinhos, óbvio, né, que a edição de bolso tende a ser bem assim, mas eu gosto bastante da edição deles de bolso. 7. Você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Tenho. Esse aqui também faz parte de um projetinho de um vídeo que tá vindo aí, vai ser o mesmo vídeo do Bolsa Amarela, que é Enervadas da Crisanteme, não sei como falar esse nome, mas é o seguinte. Esse aqui é o pseudônimo da carioca Cecília Moncorvo Bandeira de Melo Vasconcelos, que é uma autora, né, a autora carioca que aparentemente foi uma das vozes mais fortes do feminismo no começo do século passado, e depois ficou esquecida na literatura. A Carambaia reeditou esse livro nessas ediçõezinhas deles aqui, que são normalmente mais baratinhas, e eu fiquei muito curiosa, então peguei para ler. Então vem aí, falaremos mais desse livro em breve. 8. Você tem um livro ilustrado? Eu tenho vários livros ilustrados, mas eu peguei um para mostrar para vocês, que eu acho um dos meus livros mais bonitos da coleção, assim, que é o Well Read,
da Samantha Han. Eu espero que essa luz aqui toda que eu peguei ajude, mas basicamente são retratos de mulheres da literatura. Então, por exemplo, aqui é a Daisy, do Gatsby. Aqui é a Clarissa Dalloway, de Mrs. Dalloway. O que mais? A Ana Karenina. E aí ela fez todos em aquarela. Pessoalmente, eu gosto muito de aquarela. Eu tenho uma tatuagem em aquarela, inclusive. Então, quando eu vi esse livro, eu não perdi... Essa é a Nora, de Casa de Bonecas, que eu gosto muito. Eu não perdi a chance de pegar esse livro, sabe? É belíssimo, assim. Basicamente, ela põe a Jane Eyre, ela tem a arte de um lado e aí uma citação do livro do outro. E são belíssimas, assim, são muitas, assim, belíssimas, e aí são só as mulheres da ficção redesenhadas, né, recriadas em aquarela. E eu acho belíssimo. Eu não sei, agora que eu tô pensando, eu não sei se vale como ilustração, mas eu acho que sim, né? Enfim, vamos fingir que sim. Senão a gente pensa assim, você tem um livro ilustrado / de arte. E aí tá valendo. Ups. 9. Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Eu vou considerar que eu nunca ouvi outra pessoa falar antes, né? Porque se eu peguei o livro, eu já ouvi falar dele em algum momento, eu acho. Mas enfim. Esse aqui é um livro que saiu ano passado, retrasado, 2019. Meu Deus, os anos realmente não significam mais nada, né? Que loucura. 2019, Pela Paz e Terra, que é A Metade que Nunca Foi Contada, a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano, do Edward E. Baptist. Esse livro, eu ouvi falar muito pouco dele nos Estados Unidos quando saiu, e eu fiquei esperando para ver se ia sair aqui em algum momento, e aí saiu em 2019, assim que saiu eu já comprei. Não sei se ainda está à venda, não sei se ainda está disponível, eu vou procurar, tudo que eu achar de link eu deixo para vocês aí, mas esse é um livro que é um assunto que me interessa muito, eu ainda não li esse livro, mas é um assunto que me interessa, mas eu nunca ouvi ninguém falar sobre esse livro específico. 10. Você tem um livro que foi adaptado para a TV? Tenho. Eu tenho Conversas entre Amigos, da Sally Rooney, mas deixa eu falar um negócio. Eu li, da Sally Rooney, qual foi o nome dele? O Belo Mundo, Onde Está Você, Onde Você Está, e eu não gostei. E a Sally Rooney eu sei, né? Ela é uma autora que divide muitas opiniões, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu não tô no time de odiar, eu só realmente não gostei, não foi pra mim. Mas eu tenho esse livro aqui, eu pretendo ler eventualmente. Quando eu superar o trauma do Belo Mundo, eu pretendo ler esse aqui, porque dizem que esse aqui é muito bom. E, enfim, tá aí, vou tentar ler. Mas não sei o que esperar, na verdade, de Sally Rooney. Eu quero ver a série também, porque dizem que a série é boa. 11. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? E eu tenho... E, na verdade, eu não sabia que ela era originalmente famosa por outra coisa. Eu fui saber quando eu fui pesquisar isso, que é a Camila Sousa Villada. A gente tem um episódio dedicado ao Parque das Irmãs Magníficas, eu vou deixar linkado aí. Eu também tenho o Sou uma Tola por Te Querer. E a Camila era atriz, né? Ela é uma atriz muito conhecida. E aí ela começou a se dedicar a escrever. E é uma escritora porradaria pura, assim. Então, é muito impressionante que ela seja tão boa em tudo, assim. Normalmente não é muito caso, né? Mas enfim. 12. Você tem um livro autografado? Eu tenho, e foi uma surpresa, na verdade, esse aqui, por isso que eu vou mostrar esse, que é A Fé e o Fuzil, do Bruno Paes Manso. Eu vou falar um pouquinho desse livro em um vídeo que vem aí em fevereiro. Eu comprei esse livro numa livraria de rua aqui do meu bairro, e aí eu descobri que estava autografado. Porque, e eu não sabia disso, a livraria tem um clube do livro e de vez em quando eles trazem os autores. E eu tava totalmente, olha só, eu moro muito perto da livraria e eu tô aqui em casa de boa e eu podia estar lá com vários autores, olha só como eu sou. A Fé e o Fuzil é muito bom, aliás, tá? Ele vai estudar a ligação entre os neopentecostais no Brasil e a escalada do movimento pró-armas, né? Então é um projeto muito interessante. Falo mais dele em breve. 13. Você tem um livro de poesia? Eu tenho muitos livros de poesia, né? Poesia, inclusive, no ano passado foi um dos temas que eu me empenhei em ler mais. Mas eu vou mostrar pra vocês um que eu quero ler esse ano, que é Eu Nunca Fui ao Brasil, do Ernst Jandl. Eu não sei se eu falei desse livro no meu Livros para 2024, falei? Eu não sei.
Esse é um autor austríaco e ele é meio que um autor experimental da poesia austríaca. O Caio provavelmente vai gostar disso aqui. Vamos ver, eu vou ler e vou contar pra ele. Esse aqui é a única tradução dele. Não, vejam vocês o poema. Ele é um autor, um poeta experimental, então eu vou conhecer um pouquinho mais e aí conto mais pra vocês o que rolou. Você tem um livro com selo de prêmio. Eu não achei um livro com selo de prêmio, mas eu fiquei feliz de não ter achado, porque eu prefiro não ter mesmo, tá? Eu não quero selo de nada nos livros. Nem, principalmente quando vem aquele selinho da Netflix, que agora tá na moda, né? Não sei se vocês já viram. Aquele selinho de moda vai virar uma série da Netflix. Não coloquem selo nos livros, gente, pelo amor de Deus. Porque às vezes quando não dá pra arrancar, fica todo nojento. Então eu não achei um. Eu espero que eu não tenha. 15. Você tem o mesmo livro em 2 versões? Eu tenho o mesmo livro em 3 versões. E é o Senhor dos Anéis. Então eu tenho o Senhor dos Anéis nessa edição aqui da caixa, que são em 3 edições. São 3 edições não, são 3 volumes. Aí tem o Retorno do Rei, As Duas Torres e a Sociedade do Anel. Falei na ordem contrária, né? Esse aqui é com tradução do Ronald Kermsey, enfim, não sei. E aí o texto simplesinho. E é isso. Esse aqui é o primeiro que eu tenho nessa caixa. Aí eu tenho uma edição, acho que é a edição mais simples que eu tenho de todas. Essa aqui é essa aqui da caixa é da HarperCollins. Aí eu tenho uma edição da Martins Fontes, que são os 3 num só. Essa aqui é com tradução da Lenita Maria Rimoli Esteves. Aqui. E também é o texto sequinho, bonitinho. E eu tenho a tradução, eu acho mais boluda de todas, que é essa aqui, a edição mais boluda de todas, que é essa edição ilustrada pelo Alan Lee, que vocês sabem que eu tô lendo, né, o Tolkien, tal, na ordem, e todas essas edições, primeiro que já começa com o mapa, já amamos. Esse aqui é com tradução do Ronald Kermsey, então é a mesma tradução daquela da caixa, mas vem com as ilustrações. Deixa eu achar uma ilustração para mostrar para vocês. Aqui uma das ilustrações. E aqui, esse aqui são os 3 em um só. E assim, eu não li Senhor dos Anéis ainda, né? Eu tô chegando lá. Eu acho que esse ano a gente chega lá. A gente tá em Contos Inacabados, aí a gente vai ler O Hobbit e aí a gente chega em Senhor dos Anéis. Então, quando eu ler Senhor dos Anéis, eu acho que aí eu decido qual edição fica aqui, né? Talvez eu não precise das 3 edições. Não sei, mas também se eu ficar apaixonada pelo livro, como muitos fãs ficam, eu fico com as 3 edições também e a vida segue, não é isso? 16, né? Você tem um livro de contos. Eu tenho vários livros de contos. Eu gosto muito de livros de contos, principalmente quando eu quero conhecer um autor. E aí, esse livro aqui da Leslie Neka Arimá, O que Acontece Quando o Homem Cai do Céu, me entregou tudo o que eu queria num livro de contos. A gente tem um episódio também dedicado a esse livro. E foi uma grande surpresa isso aqui, porque ela escreve tantos gêneros diferentes dentro desse livro que você consegue conhecer um pouco mais sobre toda a capacidade dela de escrita, né? E essa é a grande, assim, pra mim, pelo menos, é a parte gostosa de você ler um livro de contos, né? Do autor poder fazer um pouco de tudo, né? Cada conto pode ser um gênero completamente diferente, por exemplo. E ela meio que faz isso aqui. Então eu acho que aqui a Leslie mostrou o quão versátil ela é e o quão boa ela é nessa versatilidade. Então eu gostei bastante, recomendo, vou deixar o link do episódio aí pra vocês. 17. Você tem um livro em outra língua? Eu tenho vários livros em outra língua, mas o que eu tenho talvez uma língua mais diferente é 100 Anos de Solidão em chinês. Esse aqui eu comprei quando eu fui numa viagem para Hong Kong. E aí eu chamei, vai dar pra ver? Eu chamei uma colega para ir comigo na livraria, porque né, se o cara me dá outro livro, eu não tenho como saber. Então ela foi comigo e aí eu peguei. Eu tenho uma coisa de, né, eu gosto tanto de 100 Anos de Solidão, um dos meus livros favoritos, que aí eu sei que ele já foi traduzido no mundo inteiro, que eu várias vezes quando eu viajo, eu compro uma edição local de 100 Anos de Solidão. Então eu tenho algumas edições de 100 Anos de Solidão de várias partes do mundo, e essa aqui acho que é a mais inusitada que eu tenho.
E eu fiquei muito feliz de ver o Gabo, assim, com uma edição capa dura, bonitinho, diretamente de Hong Kong pra vocês, então. Uma edição de 100 anos de solidão. Nunca vou ler, né? Porque chinês mesmo eu não falo. Mas tá aqui. Você tem um livro que foi transformado em filme. Eu não só tenho, como tenho o livro com a capa do filme, que é o que me dá mais ódio na vida, né? Que é a Cosmópolis, do Don DeLillo. Eu vi o filme, mas ainda não li o livro. E quando eu comprei o livro na Amazon, a capa do anúncio era a outra capa, que é uma limusine e aí o fundo todo coloridinho. Quando chegou isso aqui, tá? Então, assim, a Amazon precisa ter responsabilidade afetiva com as pessoas também, tá? Não era o que eu esperava. E eu fiquei muito chateada, porque... Enfim, vamos em frente. 19. Você tem uma HQ? Tenho várias HQs, tem um nicho, inclusive, dedicado a HQs e mangás. Mas vou mostrar pra vocês uma HQ que recentemente eu vi a adaptação na Netflix. Eu demorei muito pra ver, mas eu fiquei muito feliz porque foi uma adaptação muito boa, que é Nimona. Se vocês não viram ainda a adaptação de Nimona na Netflix, assistam, porque é muito gostoso, assim. É uma história muito gostosa sobre vilões e heróis, assim. Quem é vilão e quem é herói, e por quê, e quem decide isso também, tá? É uma conversa muito boa e feita de uma forma muito gostosa, assim, com humor muito diferente, sabe? Eu não sei se é pra criança, mas definitivamente é uma história muito gostosa de acompanhar. E achei a adaptação muito boa, tanto quanto o quadrinho. Gostei muito do quadrinho e gostei muito da adaptação também. E a última pergunta, se vocês ainda estão aí me acompanhando. 20. Você tem um livro escrito por 2 ou mais autores. E eu tenho esse aqui, que é o Vita Nostra, que foi escrito pela Marina e o Sergei Diachenko, que é um livro que saiu pela Morro Branco. Eu acho que é um livro de fantasia. Eu não sei, eu não li ainda. Eu só sei que eu estava outro dia catalogando meus livros, né? Como eu falei para vocês que eu estou nessa saga infinita de catalogar os meus livros. E aí eu vi que esse aqui tinha... Porque não é muito comum, né? Você ter mais de um autor num livro. Então esse aqui ficou na minha cabeça. Romance e fantasia russa. Eu fiquei muito curiosa, não li ainda, mas tá aqui. Quem já leu me conta o que vocês acharam. Eu não sei se é uma série também. Normalmente fantasia pode ser uma série, né? Eu não sei e não li ainda. Então, se eu ler, eu conto pra vocês mais sobre isso. E é isso, uma tagzinha pra gente começar o ano também, de leve, tranquilinhos. Vem muita coisa legal aí em fevereiro, tô lendo bastante livro pra gente discutir. Me contem se vocês leram alguns desses livros que eu comentei aqui, já conheciam, não conheciam. Respondam a tag se vocês quiserem, vou deixar as perguntas aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!